Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, boa tarde, sejam bem-vindos a esta Eucaristia, com grande alegria que nós estamos juntos para rezar esse 15º domingo do tempo comum. E você é convidado nosso, é convidado do Senhor, para mesmo online viver esta Santa Eucaristia. Eu gostaria, meus irmãos e minhas irmãs, de meditar com vocês, a partir das leituras que nos são apresentadas, a força e a eficácia da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus é capaz de fazer com aquele que se abre a esta palavra, com aquele que se coloca numa disposição de abertura àquilo que pode fazer a palavra de Deus em nossas vidas. E para a gente não ficar só no abstrato, eu gostaria também de trazer alguns testemunhos. Em primeiro lugar, gostaria de evidenciar aquilo que diz o profeta Isaías, que a palavra de Deus, ela não volta, ela é semeada, mas não volta sem realizar a vontade da palavra, sem produzir os efeitos que pretendia. Então essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como uma espada afiada, que penetra o espírito e a alma, que vai no mais íntimo e do mais profundo de nós. E ela nos penetrando, ela nos transforma, ela mata aquilo que é velho em nós, nos cura, nos purifica, nos restaura e nos faz homens e mulheres novos. Vocês conhecem muito bem a Missão Belém, você que ainda não conhece, está conhecendo agora. A Missão Belém, a força da Missão Belém, aquilo que transforma e o que faz uma pessoa sair do crack, que faz uma pessoa sair do vício da cocaína, do vício da maconha, que faz a pessoa sair do vício do crime, da vida do crime, que sai a pessoa sair de uma vida velha, que sai a pessoa sair da prostituição, da promiscuidade, é a força da palavra de Deus, é deixar com que essa palavra penetre em nossa alma, deixar com que essa palavra penetre em nosso coração, deixar com que essa palavra entre no mais íntimo e no mais profundo de nós e comece a fazer sair de nós um homem e uma mulher nova. É por isso que os nossos irmãos aqui acolhidos, todos os dias, não tem um dia que nós aqui na Missão Belém deixamos de meditar a palavra de Deus, porque entendemos que por ela podemos ser pessoas novas, por ela podemos viver aquilo que diz a palavra, os frutos 60, 30, 100, entende? Frutos eficazes em nós. Porém, para que essa palavra produza fruto em nós, eu preciso ser esse terreno bom, eu preciso ser essa terra boa. E para que essa terra seja boa, a primeira coisa que Deus faz é usar o esterco da tua e da minha vida. E o esterco da minha e da tua vida é o meu e o teu pecado. É quando Ele pega a nossa podridão, e a partir dessa podridão, Ele começa a entrar e a fazer uma obra nova em nossas vidas. Por que estou falando isso? Vocês sabem bem, né, irmãos? Que para uma planta, se você faz uma horta, se você planta, quer que aquilo dê fruto, o esterco é fundamental. Fundamental. Tanto é que quem mora na cidade se vende até bosta de cavalo para colocar em planta. De tão importante que é o esterco, de tão importante é aquilo que não presta. Eu vejo a minha avózinha gosta muito de plantar, e ela descasca lá a laranjinha dela, as frutas, e tudo aquele bagaço, tudo aquilo que sobra, todo o resto, ela mistura na terra. Tudo aquilo que é descarte, mistura na terra e nasce e brota uma vida nova. Portanto, a primeira coisa para que a palavra cresça em nossas vidas é que Deus pega o estrume que está dentro de nós, o esterco que está dentro de nós, e comece a revirar essa terra
para que esse nada, para que esse podre que está dentro de nós se transforme em vida, para que se cumpra essa passagem de Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que acha que é boa. Tem muita gente que acha que não tem pecado. Né? Tem muita gente que se justifica. Né? Às vezes a pessoa, ela está numa vida errada de droga, por exemplo. Eu uso droga, mas não tiro nada de casa. Aí o outro fala, olha, eu uso droga, tiro o que está na minha casa, mas não roubo nada de ninguém. Aí o outro fala, olha, eu uso droga, né? Roubo, mas roubo só dos ricos. Aí depois o outro fala, olha, eu roubo do rico e do pobre, mas não tiro a vida. Aí depois o outro fala, olha, eu tiro a vida, mas não esquartejo. E assim por diante, a gente vai se justificando, olhando o erro. Em vez de olhar para a palavra que nos pede a perfeição, nós olhamos para o estrume, para aquilo que não vale nada. E aí Deus não pode entrar. Por quê? Porque eu acho que eu sou bom. E eu achando que eu sou bom, a palavra que pode todas as coisas, ela não encontra espaço em nós. E eu sou aquela que a palavra ela vem, mas ela é jogada no caminho. Logo vem Satanás e rouba a palavra, tira de nós. Por quê? Porque eu me acho muito bom. Então, a palavra vem, eu dou com uma raquete de tênis, né? Deus vai lá, joga, que semeia a palavra, eu pego e jogo ela fora. Aí vem do outro lado, você joga ela fora. Então vai caindo no caminho. E aí o capetinha vem, come e vai embora. E aí não acontece nada. Aí tem aqueles que é aquele terreno de pedra, o coração é de pedra. Mas você já viu aquelas plantinhas, gente, que nascem no meio da rocha? A plantinha é tão forte que ela nasce no meio das pedras, no meio do asfalto. Já viu a calçada? Tem quantas calçadas? Às vezes tem aquelas partes que eles deixam, né, para como que fala? Não é para drenagem, enfim, para escorrer a água, né, para escorrimento. E aí tem lá um pedacinho de terra e de repente do nada sai a plantinha. Mas a plantinha não tem força porque ela está sobre a rocha, sobre a rocha. Então ela nasce com aquela alegria, mas aí vem o sol quente, vem as situações e aquela florzinha logo morre. Ela não tem força, ela não tem espaço. Por quê? Porque o coração está de pedra. Porque ainda a gente está preocupado com tantas coisas que não são as coisas de Deus. Muito parecido com o terreno que nasce entre os espinhos. Até nasce. Porém os espinhos a sufocam. E o que são esses espinhos? Aqui a palavra fala que os espinhos são as preocupações, são as angústias da nossa vida. Estamos preocupados com as coisas do mundo, estamos preocupados com a ilusão das riquezas, aqui como diz no versículo 22 de Mateus, no capítulo 13. Então as preocupações, as ilusões, as malditas ilusões, essa fé que muitas vezes é pregada de modo banal, de modo deturpado. Vem para a minha igreja que você vai ser abençoado. Ou você está desempregado, você vai arrumar emprego. Se você é empregado, você vai tornar empresário. Se você é empresário, você vai tornar empresário de uma multinacional. Se você é empresário de uma multinacional, você vai comprar a grande multinacional do seu lado e vai fazer falir a outra. E assim vai, e assim é colocado o mercado da fé. E a palavra de Deus é colocada dessa maneira, toma lá da cá. Se me vai bem a ser de Deus por aquilo que me dão, ótimo. Se não, estou fora. Então eu fico preocupado com as riquezas, com meus bens, com a aparência. Com a aparência, isso vai sufocando. E a ilusão faz com que a palavra não produza frutos em nós. Mas
A palavra diz daquele que é a terra boa. E quem é a terra boa? Aquele que ouve a palavra. Aquele que compreende a palavra. E, portanto, ouvindo, compreendendo, a coloca em prática. E a colocando em prática, vem os frutos. Um dá 100, outro 60, outro 30. Mas, de fato, dá fruto. Portanto, qual é o modo para que nós apresentemos ao Senhor um bom terreno? É escutando a palavra de Deus a cada dia com grande atenção. E aqui a Missão Belém tem esse grande método, que é o diário espiritual, que nos ajuda todo dia a ouvir a palavra de Deus, a compreender aquilo que o Senhor tem a nos falar e colocar em prática aquilo que Ele nos fala, que é o propósito concreto, preciso. E logo em seguida, à noite, se perguntar: hoje eu vivi a palavra de Deus? Se não vivi, o que devo fazer para viver a palavra de Deus? Assim como diz a música, na palavra vou fortalecer a fé, na palavra vou colidir com o mundo e ficar de pé, e mais que compreender, preciso viver a palavra revelada na minha vida, entende? Então vamos pedir essa graça hoje a Deus. Você que está chegando agora na Missão Belém, você que está participando dos nossos encontros aí, nós não queremos dar nada mais do que a palavra de Deus para você. Seja a palavra ruminada na liturgia da palavra, seja a palavra encarnada que se dá na Santa Eucaristia, porque Jesus é o Verbo, é a palavra encarnada no meio de nós, e tudo gira em torno a ela, de Jesus palavra, Jesus Eucaristia, palavra encarnada. E se você vive a palavra, escuta a palavra que diz na Sagrada Escritura, mas também a palavra que se revela no mais íntimo do teu coração, no mais profundo do teu interior. E se você ouve essa voz da verdade ali no mais íntimo de você, você consegue viver aquilo que Deus tem e quer para a tua vida.